outro trem, eu quero falar como é que foi o início da sua carreira lá como médico, né? Se você teve a surpresa como legista, porque é um serviço diferente do... Mas eu quero já, aproveitando que você tá falando sobre isso aí, outro trem que acontece, é comum, eu sei que, inclusive com você, eu já tive situações pra gente conversar a respeito. O SVO dos médicos, tipo assim, pô, você pensa lá em São Francisco, né? Vamos falar de realidade, de repente, para quem quer ser médico legista no estado, vai se deparar com isso. São Francisco não tem médico legista, e com certeza eu acho que não tem a perspectiva de ter lá na cidade de São Francisco. E às vezes uma pessoa é acometida de um mal súbito, sei lá, morre na sua residência, uma situação que aparentemente não há nenhuma relação com o crime. Aí é chamado logo a funerária, que leva essa pessoa até a unidade hospitalar lá de São Francisco, chega lá, mas não, mas eu não sei como é que ela morreu. Então vamos trazer para onde? Ji-Paraná, que é onde você tá atendendo, entendeu? O Hora teve aqui, falou sobre alguma coisa de SBO, não? Ou o Derli teve aqui já, não? Não, hora teve já, É. Derli ainda Não, não. o Hora eu vi aí, né? Mas o Derli eu ainda não vi. Não, porque esses dias eu até estive conversando com o Dr. Derli sobre isso. Aí, colega médico, aí você tem que fazer o exame, sim. Porque isso aí já não é uma requisição policial de algo que não é sua atribuição. Isso aí você é obrigado a fazer por força do teu ofício. Artigo 18 do Código de Ética Médica. Você tem que respeitar e obedecer todas as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Não cabe a você escolher o que você vai obedecer do regramento do ofício médico. E a resolução do Conselho Federal de Medicina diz o seguinte: isso não tem nada a ver com polícia, com autoridade policial te nomeando para fazer algo que não é tua função. Não, não, não. Isso é definido pelo teu Conselho Federal. Eu não tenho de cabeça o número da resolução, mas isso é fácil de conseguir. O que diz a resolução do Conselho Federal de Medicina? Eu achava que ia ser mais ameno aqui, viu, a live, mas tá bom. Ok. É porque esse assunto em específico, cara, esse aí, na verdade, ele não acontece para, Moretti. Esse aí é algo que todo mês tem uma situação. É recorrente, né? É o seguinte. E aí, fundo, só um esclarecimento para quem eventualmente esteja assistindo, a gente começa a pensar até na pessoa que quer enterrar o ente ali, cara. E fica assim, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Sabe? Veja, o declarar o óbito, ele pressupõe um diagnóstico prévio, que é o diagnóstico de morte. Você só vai declarar um óbito se você diagnosticar que aquela pessoa está morta. Então você primeiro faz um diagnóstico de que está morto. Depois você declara que aquela pessoa morreu. Isso tem uma questão civil. Vai encerrar a vida civil daquela pessoa, vai enterrar, tem uma questão sucessória envolvida. Não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com crime. A pessoa, para ser enterrada, ela precisa de uma declaração de que ela morreu, senão o cartório não pode assentar, registrar, não pode assentar o óbito. E o cemitério não pode enterrar sem o registro do cartório. Então, é uma necessidade de todo o corpo que morre, corpo humano, ser declarado óbito, registrado num cartório, e então o cemitério vai poder autorizar fazer o sepultamento. E aí, quando vem a questão de quem é a atribuição de declarar o óbito daquela pessoa. Veja que o Dr. Flaviano perguntou de uma pessoa que teve um mal súbito e morreu. Nós não estamos falando de alguém que foi esfaqueado, que levou um tiro, se acidentou de carro ou cometeu um ato contra a própria vida, corda no pescoço, se enforcou. Não, ele está falando de uma pessoa que teve um mal súbito. Seja ele qual for. É um colapso que seja, e a pessoa morreu em casa. Você não sabe do que aquela pessoa morreu. Até tem uma suspeita, tem algum problema de saúde, sei lá, uma doença cardíaca, alguma coisa que já trata e tal. Mas enfim, aquela pessoa morreu e não deu tempo nem mesmo de chegar ao hospital. Né? Sei lá, foi lá, dormiu, acordou já rígido. E aí fica aquele desespero, não dá tempo de levar no hospital. E como que o Conselho Federal de Medicina vê isso?
nome disso é morte sem assistência médica. O nome disso é morte sem assistência médica. Morreu sem que ninguém o estivesse assistindo. Isso, por si, o fato de você não saber do que aquela pessoa morreu, não torna essa morte uma morte suspeita. Apenas morreu. Olha aqui. E toda hora eu bato aqui. Apenas a pessoa morreu sem receber uma assistência médica, sem um diagnóstico imediato naquela assistência e sem um médico testemunhando aquele óbito. Mas é um óbito sem assistência. É uma morte sem assistência médica. O Conselho Federal de Medicina vê isso como uma morte sem assistência médica. E uma morte sem assistência médica, de quem é a atribuição? Atestar esse óbito. Do legista que não é, né? Aí é que tá. Não é do legista. E não importa se você quer ou você não quer, se você tem medo ou se você não tem medo. Não é a polícia quem diz, é o teu conselho. O Conselho Federal de Medicina falou para você, médico, que é você quem tem que atestar esse óbito. Você não estará garantindo a causa de óbito que você colocou ali, até porque você não precisa nem mesmo colocar uma causa de óbito ali. Inclusive, não pode até ser que seja um não médico que preencha a declaração de óbito. Está lá previsto, lá no regramento lá. Onde não tiver médico, pode ser feito por 2 pessoas idôneas a declaração de óbito. Não precisa ser médico. Então, tampouco você precisa adivinhar a causa da morte daquele indivíduo. E nem saber o horário que aconteceu, embora tenha um campo lá para colocar o horário. Você não tem que adivinhar. Mas você não tem como fugir da tua responsabilidade. O Conselho Federal de Medicina diz que morte sem assistência médica, na ausência de um serviço de verificação de óbitos no local, e essa é a realidade da maioria dos estados, quem vai fazer essa declaração de óbito, quem vai, primeiro, constatar o óbito, né? Você tem que diagnosticar, está morto. E depois declarar que aquela pessoa morreu, é o serviço de saúde mais próximo. Se tiver um médico assistente, aquele médico que acompanha, faz a vida inteira, acompanha, ok, mas geralmente o cara morre, sei lá, sábado, né? Ou durante a semana, num horário que o médico do postinho já não está lá dentro mais. E não é, ou seja, o médico que acompanha aquela pessoa não está disponível. De quem é a responsabilidade, de quem é a atribuição de verificar que houve realmente uma morte e atestar essa morte? Do serviço médico mais próximo. Pode ser um pronto-socorro, pode ser um hospital maior, pode ser o que seja. Serviço público. Tem que receber. O médico, ele, óbvio, para se resguardar, ele vai examinar o corpo. Ele não precisa fazer necrópsia. Ninguém está pedindo para ele fazer um exame cadavérico. A autoridade policial não está te nomeando como um perito ad hoc para fazer uma necrópsia. É uma outra questão. Até isso pode acontecer onde não tem perito. Mas o que ele está te pedindo, não ele, que é a tua obrigação. Nem chegou na polícia. Não, nem chegou na polícia. O que é a tua obrigação, e muitas vezes a polícia é chamada a intervir, mas não que seja atribuição da polícia, mas porque é a tua obrigação. O que você precisa fazer é verificar se realmente está morto. Se for possível identificar a causa com prontuário, alguma coisa, se o defunto é atendido já naquele hospital, se existe uma razão de suspeitar, né, de alguma coisa, examina o corpo. Se tiver como identificar a causa, identifica a causa de morte. Não tendo como, causa natural desconhecida ou indeterminada, você não é obrigado a adivinhar. Mas você não pode fugir. A responsabilidade que é tua de atestar o óbito de uma morte natural sem assistência médica. Ah, mas eu não sei do que morreu e pode ser envenenamento, pode ser não sei o que lá, pode ser um montão de coisa. Mas a suspeita, ela se dá por meio de outros elementos. Não é você quem suspeita. O seu constrangimento e a sua resistência em realizar essa declaração de óbito não é isso que diz que a morte é suspeita e por isso você não vai fazer. Você é obrigado, por força de ofício, a declarar aquele óbito. Simples assim. Não sabe o que é? Causa de morte natural desconhecida. Deixou ali, carimbou, assinou. Então, a família vai lá, registra o óbito, a operária geralmente faz o serviço, a família enterra e vai viver o luto da família, porque já tem essa outra questão que o Dr. Flaviano abordou aí.
Você fica aqui nessa briga entre é minha obrigação, é minha atribuição, não é, e esquece que tem alguém ali que acabou de perder um ente querido, às vezes de uma forma, às vezes um jovem, por exemplo, né, que ninguém esperava, e sempre é uma dor. Não que um idoso não seja um trauma para a família perder, mas às vezes a pessoa já adoentada, a família às vezes já está até se preparando, né, para uma perda. Um jovem não. Um jovem que às vezes falece de um colapso cardíaco, por exemplo, a família não espera isso, e é um trauma absurdo. Não muda o fato que é sua responsabilidade. Simplesmente, se for um óbito sem assistência médica, você tem que atestar. A morte sem assistência